como de praxe, eu não tenho nenhum conflito de interesse com a indústria farmacológica, como nós vamos comentar alguns aspectos relacionados a novos fármacos. Nem eu nem a professora Eneida temos conflitos relacionados com essa apresentação. Bom, os tópicos que eu pretendo revisar nos próximos 25 minutos, em primeiro lugar, dizem respeito, primeiramente, a alguns aspectos históricos em relação à anticoagulação oral. Vou revisar com vocês rapidamente a farmacodinâmica e farmacocinética e alguns mitos, verdades e perspectivas, né, relacionados a esse tipo de tratamento. O primeiro deles em relação à percepção da anticoagulação como terapia antitrombótica, e o segundo deles, o que nós podemos fazer para otimizar esse tipo de tratamento na prática clínica. Então eu vou começar, eu acho que esse é um assunto bem interessante, com alguns aspectos históricos. São realmente muito poucos os fármacos que conseguem se manter por vários anos na prática clínica. E os anticoagulantes orais, eles estão aí há perto de 60 anos sendo utilizados, e a história deles começa no início do século passado, em 1924. Nos Estados Unidos e no Canadá era muito comum usar um tipo de planta como ração para o gado naquela época, que era o trevo doce. E se observou em determinado momento uma doença hemorrágica no gado que usava essa ração, e aí um veterinário de 27 anos, o Dr. Schofield, fez um estudo de associação, identificando que o gado que usava essa ração proveniente do trevo doce que estava metabolizado ou estragado desenvolvia essa doença hemorrágica. E essa foi o primeiro relato, então, e o surgimento de um potencial, vamos dizer assim, produto ou composto químico que teria um efeito hemorrágico. Posteriormente, em 29, Damm descreveu, com o uso de determinados tipos de alimentos, que essa doença hemorrágica ela poderia ser antagonizada. E isso, depois de 6 anos, ele descreveu o composto químico no Science que identificava esse antagonista da doença hemorrágica do gado. Isso rendeu a descrição da vitamina K e depois rendeu a indicação e o prêmio Nobel de 1935 com a identificação da vitamina K. O agente hemorrágico desse trevo doce foi só descrito em 1939 por Link, aqui ilustrado, e ele então conseguiu isolar e descrever no Journal of Biological Chemistry essa estrutura aqui, que é a estrutura do dicumarol. Então aí provém a origem dos cumarínicos que nós ainda usamos na prática clínica. E essa então é uma fotomicografia inicial do dicumarol, dos cristais de dicumarol. Em 41, então, foi a primeira vez que ele foi utilizado do ponto de vista clínico para tratar um paciente que tinha infarto agudo do miocárdio. Em 48, então, já se começaram a fazer os primeiros estudos no contexto de infarto, e em 48 também essa fundação, a Wisconsin Alumni Research Foundation, desenvolveu a varfarina, que são as primeiras letras e que descrevem a varfarina, e ela foi em seguida introduzida no mercado. Um ano depois, ela já estava sendo usada para o tratamento do infarto do presidente americano Eisenhower. E a partir daí, do dicumarol, então, nós temos os 3 fármacos que são utilizados na prática clínica: o acenocumarol, não disponível no Brasil, a fenprocumona, que é o Marcumar, e a varfarina, que é o Marevan ou Coumadin, disponíveis na prática clínica. Do ponto de vista mecanístico, a gente está acostumado a estudar isso na fisiologia. Essa é a cascata da coagulação, com a via extrínseca e intrínseca. Nós temos uma fase de iniciação, uma fase de propagação e depois a ativação da protrombina em trombina, e que então auxilia na formação da rede de fibrina. E os cumarínicos eles atuam em inúmeros pontos nessa cascata de coagulação, principalmente então nos fatores 2, 7,
9 e 10, atuando então em vários pontos dessa rede aí complexa para a formação do coágulo. Do ponto de vista farmacocinético, nós temos então esses 3 agentes que estão disponíveis na prática clínica e eles diferem substancialmente em relação à sua farmacocinética. A fenprocumona tem uma meia-vida muito mais prolongada que os outros agentes e muito mais prolongada que a varfarina, e por isso possivelmente ela possa implicar em uma maior estabilidade da anticoagulação oral crônica. Surpreendentemente, depois de 60 anos quase, nós não temos nenhum ensaio clínico que comparou essas 3 drogas em relação à eficácia e efetividade no tratamento e no uso da anticoagulação oral. Mas existem alguns estudos observacionais sugerindo então que a fenprocumona possa ter ou implicar em melhor estabilidade de anticoagulação. E depois de 58 anos de uso, as indicações permanecem praticamente inalteradas. As principais delas, do ponto de vista cardiovascular, é a profilaxia de eventos embólicos da fibrilação, o uso em próteses mecânicas, no pós-infarto anterior extenso, em pacientes que já têm evidência de trombos intracavitários, na prevenção, profilaxia de trombose venosa profunda e nas trombofilias, que são indicações menos comuns para a anticoagulação oral crônica. Então, com 58 anos de uso, a gente cria uma percepção sobre esse tipo de tratamento. Eu acho que a percepção mais vigente é essa daqui, que o tratamento com anticoagulantes orais com cumarínicos é uma terapia com uma eficácia pequena, uma janela terapêutica muito estreita e um risco de sangramento muito elevado. Isso provém de uma série de observações. Eu uso aqui um modelo prático, empírico de análise para descrever como é que a gente entende o uso dos anticoagulantes orais. Para os estudantes, a gente monitora a terapia com anticoagulante oral com esse índice aqui, que é um derivado do tempo de protrombina, o INR, um índice normatizado internacional, e aqui é um exemplo de um paciente do nosso ambulatório que usa uma dose fixa de 1,5 comprimido de varfarina por fibrilação arterial com 55 anos, e o que nós observamos nesse exemplo aqui, em medidas mensais, é que o INR vai flutuando, dependendo da medida, às vezes saindo do nível terapêutico, e nesse paciente aqui apresentando então uma estabilidade razoável, mas com alguma flutuação do INR quando a gente monitora, mostrando que o efeito não é estável. Um outro paciente, por exemplo, usando uma dose significativamente menor, aqui meio comprimido de varfarina 3 vezes por semana para uma prótese aórtica, ele também mantém os níveis de INR na faixa terapêutica de 2 a 3, mas em valores aqui mais perto do limite superior, então mostrando uma variabilidade entre indivíduos de acordo com as doses que nós usamos dos cumarínicos. O que nos assusta mais é essa situação aqui, que é extremamente comum, que é aquele paciente que tem uma resposta bastante errática do seu INR. Às vezes está supraterapêutico, depois está subterapêutico, entra em faixa terapêutica, sai, apresenta um INR perto de 5 ou 6, cai com doses variáveis. A gente não entende muito bem por que isso acontece e fica muito angustiado quando vê esse tipo de cenário num paciente de 75 anos com infarto, com disfunção ventricular grave e fibrilação atrial. Do ponto de vista prático, com que frequência esse comportamento errático acontece? Essa foi uma análise do nosso ambulatório de anticoagulação, com 189 pacientes do ambulatório da cardiologia, com indicações habituais, 50% por fibrilação, praticamente o restante por uso de prótese mecânica valvular. O uso predominante aqui foi de varfarina, que é mais ou menos a realidade de todos os ambulatórios de anticoagulação, e o que nós observamos foi isso aqui. No início, obviamente, na consulta inicial, a maior parte dos pacientes estava fora do alvo terapêutico,
apenas 37%, na medida que vai ocorrendo um acompanhamento na consulta 10 e sobe para 60% em nível e 74% em nível terapêutico depois de 20 consultas. 18% das vezes os pacientes estavam acima do RNI-alvo. E mesmo assim, depois de 20 consultas, 25% fora do alvo terapêutico. Essa é a realidade mais otimista da maioria das clínicas de anticoagulação especializadas. Isso tem uma implicação clínica muito grande. Essa é a taxa de eventos cardiovasculares maiores em pacientes valvulares de acordo com o RNI. Quem está com o INR subterapêutico tem um aumento exponencial na taxa de eventos, e quem está supraterapêutico também tem uma taxa de eventos exponencial de acordo com valores acima de 4, 5 ou 6 de INR. Quais são os aprendizados desse tipo de modelo? Bom, existe uma grande variabilidade de dose entre indivíduos. Boa parte dessa variabilidade a gente está entendendo agora, estudando polimorfismos genéticos da metabolização da varfarina e da metabolização da vitamina K, que está intrinsecamente relacionada com o uso dos cumarínicos. Eu não vou discutir em detalhes isso, é um assunto extremamente interessante, complexo, que vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Existe também uma grande variabilidade de efeito no mesmo indivíduo. A explicação para essa variabilidade depende de múltiplos fatores. E 25 a 50% dos nossos pacientes estão fora do alvo terapêutico. Apesar disso, apesar dessas variabilidades e limitações e pacientes fora do alvo terapêutico, a eficácia dos anticoagulantes orais é muito bem documentada. Essa é uma meta-análise de prevenção primária de AVC na fibrilação, e quando nós comparamos varfarin em dose convencional com placebo, nós temos uma redução de perto de 70% no risco de AVC. Em termos de redução relativa, é muito incomum na cardiologia atual e já dos últimos 30, 40 anos encontrar uma terapia que tenha uma eficácia dessa magnitude. A taxa de hemorragia intracraniana é em torno de 0,5 a 0,6%, de sangramento maior é de 2%. Então a gente se preocupa muito com o sangramento, mas a gente tem que lembrar que todas as terapias antitrombóticas que a gente usa têm um risco inerente de sangramento. Só para lembrar, por exemplo, o uso de aspirina e clopidogrel no estudo CURE em síndrome coronariana aguda, em 9 meses de tratamento, a dose mais baixa de aspirina com clopidogrel tem uma taxa de sangramento maior de 3%, isso escalona até 5% quando se usam doses maiores de aspirina. E existe esse conceito aqui do que eu não vejo não existe, né, que a gente gosta muito na medicina. A gente usa clopidogrel, aspirina, beta-bloqueador e acha que está incorrendo em benefício nos nossos pacientes. O clopidogrel é o exemplo mais prático, eu chamo isso de clopidogrel com INR subterapêutico. Isso está muito bem documentado, só que nós não monitoramos na prática clínica, que é a avaliação da resistência aos medicamentos. Infelizmente isso não está disponível para a prática clínica, mas perto de 63% dos pacientes quando usam clopidogrel na segunda hora, estão resistentes ao clopidogrel. Se a gente olhar 5 dias depois do uso do clopidogrel, 31% dos pacientes são absolutamente resistentes e estariam numa situação de um INR subterapêutico, né? Aqui como uma analogia ao que a gente faz com o uso do Marcumar. Então, desse mito, né, de terapia de eficácia limitada, janela terapêutica estreita e risco de sangramento elevado, a verdade é a seguinte: é uma terapia altamente eficaz, de custo baixo, com janela terapêutica e risco de sangramento semelhante a dos outros antitrombóticos. Muito influenciado por essa percepção, houve uma busca muito grande nos últimos 10 anos por alternativas ao tratamento com a varfarina e com os demais cumarínicos. Surgiu então, por exemplo, o Fondaparinux, que é um antagonista direto do fator 10A, e os remédios, né, os fármacos mais contemporâneos, que são o Chimelagatran, que entrou no mercado e saiu depois por risco de hepatotoxicidade, e agora o Dabigatran.
que é um novo fármaco que está já disponível para tratamento antitrombótico e anticoagulante oral. Eu vou comentar então um pouquinho sobre essa nova perspectiva, ou talvez uma nova realidade para como alternativa à anticoagulação oral com cumarínicos. O dabigatran, então, é um inibidor competitivo, direto, potente e reversível da trombina. Ele tem um pico de concentração bem precoce, em torno de 1 a 2 horas após a administração oral, e uma meia-vida de 12 a 17 horas, o que implica que a gente tem que usar ele 2 vezes por dia. Então, é de 12 em 12 horas a administração. Tivemos uma série de estudos pilotos usando o dabigatran, já alguns estudos maiores para profilaxia de trombose venosa profunda em cirurgia ortopédica, com resultados positivos, e agora, recentemente, a publicação em setembro de 2009 no New England do estudo RELY, que foi um mega ensaio clínico comparando então 2 doses fixas de dabigatran com a varfarina em pacientes com fibrilação e risco aumentado de AVC. O objetivo desse estudo, em primeiro lugar, era demonstrar não inferioridade dessas novas drogas em relação à varfarina, se possível superioridade, e avaliar a segurança desse tipo de tratamento na fibrilação atrial. Então foi um mega ensaio clínico, mais de 18 mil pacientes. Os critérios de inclusão era fibrilação atrial documentada por eletro, podia ser persistente, paroxística ou permanente, e pelo menos um fator de risco maior associado a isso, e idade avançada, ou só 75 anos ou 65 anos, mais um fator de risco menor para evento embólico posterior. Houve randomização, então, para 2 doses diferentes do dabigatran, usado 2 vezes por dia, e varfarina, todos braços com mais de 6 mil pacientes arrolados. Esse é o resultado do estudo RELY, né? É a apresentação mais honesta aqui, mostrando então sobre o desfecho principal do estudo, que era um desfecho, se eu não me engano, de eventos embólicos, AVC. Se observou que as curvas das 3 doses eram completamente sobreponíveis, né? Então sugerindo pelo menos que não haveria inferioridade em relação à varfarina. Botando a lupa, então a gente consegue ver o efeito que se observou, principalmente na dose mais alta de dabigatran, um efeito estatisticamente significativo, porque é um mega ensaio clínico, mas de magnitude clínica, ao meu ver, absolutamente irrelevante. Então, se a gente for olhar os desfechos principais do estudo, primeiramente, o mais importante, morte, né? Não houve diferença entre os 3 braços do estudo. Em relação a AVC, a dose alta de dabigatran foi estatisticamente superior à varfarina, e em relação a sangramentos, a dose baixa de dabigatran foi estatisticamente inferior ao uso da varfarina, mas todos dentro de uma diferença absoluta inferior a 1%. Então, de magnitude clínica pouco relevante. Do ponto de vista de perfil de segurança, o perfil foi extremamente aceitável. Vamos dizer assim, comparando com a varfarina, não houve nenhuma taxa maior de eventos, principalmente uma preocupação era a hepatotoxicidade, ela foi extremamente semelhante entre as 2 drogas. Um pequeno sinal de cautela aqui, isso aqui está perdido no meio dos resultados. Aqui a dose de 110 de dabigatran, aqui 150, houve um incremento pequeno, mas estatisticamente significativo no risco de infarto nos pacientes que receberam dabigatran em relação ao uso da varfarina. Então a gente tem que ter um pouquinho de cautela e tentar observar com mais tempo de uso o resultado desse tipo de estratégia. Aqui a questão maior passa a ser o custo, né? Então aqui é o custo do Marcumar, 3 mg, 25 comprimidos, eu peguei na internet isso, 7,57 reais, tratamento que pode ser para um mês inteiro, e a medicação, o dabigatran, já está disponível, é o Pradaxa, no mercado brasileiro, e esse é o custo para um mês de tratamento. Essa é a dose necessária, são 760 reais o tratamento mensal, então é um incremento de 100 vezes o custo que a gente tem aproximado com anticoagulação com cumarínicos. Então, perspectiva ou realidade, eu acho que essa possivelmente seja uma revolução na medicina.
mas com uma data marcada para a gente começar a pensar a usar, que é quando passarem os 5 anos, passarem a licença, né, da patente, e isso começar a entrar no mercado e ter um pouco mais de competição de preços, a gente vai poder usar isso de uma forma mais aplicável ao nosso contexto de fato. Bom, segundo mito, já que a gente vai ter que ver alternativas para utilizar o tratamento com anticoagulação oral crônica cumarínicos, é que não existe nenhuma alternativa para modular essa variabilidade de efeito dos cumarínicos no mesmo indivíduo. Então, a gente tem já uma série de estudos nos demonstrando e estudando quais são os parâmetros e os preditores de instabilidade da anticoagulação oral. Esse é um estudo clássico da Elaine Heilich, de Boston, publicado no JAMA em 98, em que ela identificou uma série de fatores. Risco para INR supraterapêutico aqui. Então, uso de acetaminofeno, doenças intercorrentes, medicações que potencializam, a gente tem que olhar nas tabelas, eu nunca gravo isso de cabeça, uso inadequado do varfarina. E aqui, proteção para um INR supraterapêutico. Ela identificou 2 fatores alimentares da dieta. Eu chamo a atenção, isso aqui é uma linha no trabalho, que ela identificou que a ingesta de alimentos ricos em vitamina K era vamos dizer assim, um preditor de proteção para INRs supraterapêuticos. Era nesse momento que eu estava voltando do meu doutorado, entrando no programa de pós-graduação, e aí uma aluna prospectando a pós-graduação, uma nutricionista, veio falar comigo se a gente não teria uma ideia para trabalhar em algum assunto que pudesse relacionar a nutrição e doença cardíaca. Em função desse artigo, a gente resolveu estudar melhor essa interação entre vitamina K e anticoagulação oral crônica. E estudando isso um pouquinho mais a fundo, existe uma base bioquímica muito sólida que justifica e que entende essa interação entre a vitamina K da dieta e a anticoagulação oral crônica. Então, para ver a ativação dos fatores de coagulação, as proteínas têm que ser carboxiladas. Para isso, nós precisamos de vitamina K hidroquinona. Quando ela ativa, passa esse radical carboxil para a proteína ativada, ela se transforma em vitamina K epóxido. Isso precisa ser regenerado de novo para ativar novos fatores de coagulação. Isso então é dependente de um sistema enzimático e da disponibilidade de vitamina K, que é predominantemente no nosso organismo derivado da dieta. Aqui são vários alimentos ricos em vitamina K, alimentos vegetais verdes, folhosos, a maior parte deles, couve-flor e bife de fígado. Os cumarínicos, eles agem inibindo esse sistema enzimático. Então, quando a gente normal, numa dieta regular, e aí deu uma dieta livre de vitamina K, ele viu que o tempo de coagulação aumentava discretamente nesses pacientes. E aí ele fez um ensaio clínico de um paciente, publicado no JAMA. Um só. Ele pegou um paciente que deveria receber varfarina, deu 6 comprimidos e depois, por 20 dias, deu 1 comprimido de varfarina. O TP aumentou lentamente, aí ele começou uma dieta livre de vitamina K, ele aumentou, deu uma dieta regular, ele estabilizou, e deu uma dieta rica em vitamina K e o tempo de coagulação voltou para valores muito normais. Essa informação é extremamente relevante, de 45 anos atrás. Depois se seguiu uma série de pequenos relatos de caso, que a gente acompanhou na literatura, New England, Lancet, pacientes com próteses valvulares que faziam uma colheita de brócoli, comiam brócoli 3 quilos por dia e aí trombosavam a prótese. Isso começou a aparecer na literatura em várias frentes e que consubstanciavam essa interação da vitamina K com a anticoagulação. E aí eu propus para a Viviane a gente estudar isso no nosso ambulatório de anticoagulação. A gente fez um protocolo observacional, analisamos 230 consultas e criamos um score de vitamina K baseado em 11 alimentos ricos em vitamina K. Isso é derivado do estudo da Elaine Heilich. E perguntamos para o paciente como é que era o consumo desses 11 alimentos
na semana anterior à dosagem do INR. E a gente viu uma relação direta entre o INR e esse score de ingesta de vitamina K, de tal forma que aqueles que estavam com INR acima de 4 comiam em média 2 alimentos a menos ricos em vitamina K do que aqueles que tinham INRs mais perto do normal em nível terapêutico ou até subterapêutico. Nesse mesmo estudo a gente pegou 13 pacientes, fez uma intervenção aguda em que a gente aumentou 500% ou 80% a ingesta de vitamina K, dando as refeições aqui no Hospital de Clínicas, no nosso refeitório do Hospital de Clínicas. Observamos durante 4 dias, medimos o RNI basal no dia 4 e no dia 7 e vimos que aqueles que tinham aumento do conteúdo de vitamina K reduziam o INR e aqueles que tinham diminuição aumentavam aqui substancialmente o INR, em valores até de 0,7 pontos, a magnitude de variação. Então o cenário que se criou nesse momento foi que, de fato, a anticoagulação tinha uma efetividade clínica limitada, mas que a gente tinha uma base bioquímica muito sólida da interação entre vitamina K da dieta em relação à prática de anticoagulação oral, mas eram relatos de casos, estudos observacionais e pequenos estudos prospectivos como esse que a gente desenvolveu aqui no estudo. E a dúvida que ficava nesse momento é como é que seria a aplicabilidade clínica dessa interação. Aqui, então, agora eu passo a palavra à professora Eneida, que vai nos falar mais então sobre otimização da anticoagulação oral, em especial sobre como é que a gente vai aplicar isso do ponto de vista prático. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Da mesma forma, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse grande round e de dividir esse tema que nós consideramos extremamente importante e relevante na nossa prática e que nós temos trabalhado nos últimos anos. Então, nos próximos minutos, nós vamos revisar os seguintes tópicos: o manejo da anticoagulação guiado pela vitamina K da dieta, o manejo com point of care e as clínicas de anticoagulação. Inicialmente, nós gostaríamos de apresentar o nosso estudo que nós publicamos recentemente. Essa foi uma dissertação de mestrado orientada pelo professor Rode por mim. A Michelle é enfermeira do serviço de nutrologia, a Cristiane é enfermeira do serviço de cardiologia da pesquisa clínica, a professora Carize é professora adjunta e médica do serviço de cardiologia, o Dr. Rode, que falou antes de mim. Então, nessa dissertação, nesse artigo, nós buscamos avaliar, por meio de um ensaio clínico randomizado, o impacto de modificações dietéticas de vitamina K ou de alteração nas doses de cumarínicos sobre o controle da anticoagulação crônica em pacientes com o RNI fora do alvo terapêutico. Incluímos pacientes anticoagulados há mais de 3 meses com RNI conforme essa tabela. Então, pacientes com RNI desejável terapêutico de 2 a 13 que estivessem com RNI observado de 1,5 a 4 eram elegíveis para o estudo, menores ou maiores que 5 maiores que 4 eram excluídos. Pacientes com INR desejável alvo de 2,5 a 13,5 e que estivesse em 1,5 e 4 também eram elegíveis. E excluímos os pacientes com INR menor que 1,5 ou maior que 4. Além disso, também excluiu-se pacientes com sangramento ou trombose. No grupo guiado pela estratégia de ajuste da vitamina K na dieta, se aumentava ou reduzia pela metade a ingesta de vitamina K da dieta. Este estudo teve um segmento de 3 meses e o acompanhamento era feito pelo enfermeiro deste estudo.
Os pacientes elegíveis, então, com RNI fora do alvo, anteriormente apresentado, respondiam a um questionário alimentar, questionário utilizado também no estudo anterior pelo nosso grupo, e, dependendo do valor do INR hiper ou hipoanticoagulados, tinham um incremento de 100 ou redução de 50% na ingestão de vitamina K. Os pacientes eram novamente avaliados em 15, 30 e 90 dias e, com o RNI disponível, eram submetidos novamente à avaliação deste inquérito alimentar. Em pacientes que, por estes 3 períodos, 15, 30 e 90 dias, ainda permaneciam com RNI fora do alvo terapêutico, com RNI maior que 5, ou sinais de trombose ou sangramento, esses pacientes eram cruzados para o grupo convencional de ajuste com cumarínico. Este é um exemplo do questionário alimentar utilizado nesse estudo. Então, nós temos dividido grupo 1 alimentos, então, com alto conteúdo de vitamina K, 2 moderado a alto conteúdo e ainda o grupo 3 e 4 de moderado a baixo conteúdo de vitamina K. Então, aqui um exemplo, o paciente era questionado nas 4 avaliações quantas vezes ele comia o determinado alimento deste grupo em relação à última semana. Então, dependendo da resposta do paciente, por exemplo, 2 dias, era aumentado ou reduzido pela metade a ingesta dessa quantidade de vitamina K. Então, este era o questionário que era utilizado em todas as avaliações. No braço de manejo convencional, que tinha o ajuste com cumarínico, os pacientes, então, tinham um aumento ou uma redução do anticoagulante oral, também em segmento por 3 meses, pelo enfermeiro do estudo. Os pacientes elegíveis respondiam também a esse questionário alimentar e havia, então, um incremento ou redução da dose do cumarínico. Cabe ressaltar que neste grupo não era realizado nenhuma orientação ou restrição de aumento ou redução com relação à ingesta de vitamina K. Os pacientes também eram avaliados em 15, 30 e 90 dias e todas estas avaliações o paciente respondia a este inquérito alimentar. Este é o protocolo utilizado neste estudo do manejo convencional para ajuste do anticoagulante. Então, pacientes com RNI-alvo entre 2 e 13 que estivessem 1,5 e 1,9 se aumentava em 10% a dose semanal do anticoagulante. Pacientes com valores entre 3, 0,1 e 4 se diminuía de 10 a 20% a dose semanal. Valores de 4 a 5, 5 a 6, se suspendia o anticoagulante 1 a 2 ou 3 a 4 dias e se reiniciava, então, de 20 a 30% a dose semanal neste nível e 30% quando o NR estava entre 5 e 6. Pacientes com valores maiores que 6 eram encaminhados ao serviço de emergência e recomendação de receberem vitamina K via oral. Pacientes com NR desejável de 2,5 e 3,5 que estivesse entre 1,5 e 2,51 aumentavam de 10 a 20 a dose semanal do anticoagulante e entre 3 e 51 e 4 se reduzia 10% a dose semanal. Maiores que 4 tinha o mesmo critério acima. Neste estudo, durante o período onde ele foi conduzido, foram avaliados 801 pacientes, 666 foram excluídos por algum critério de exclusão desse estudo, e gostaríamos de ressaltar que um pouquinho mais da metade destes pacientes estavam, então, no alvo terapêutico. Dos pacientes, então, randomizados, 132, 66 para cada grupo. Teve um óbito no grupo de estratégia por vitamina K, não relacionado ao estudo, e a estratégia convencional, 2 pacientes, então, foram suspensos a anticoagulação e saíram. Como esse estudo foi por intention to treat, 66 pacientes foram analisados nos 2 grupos. Esta primeira tabela ilustra as características da amostra, e o que nós podemos observar é que a idade dos pacientes foi em torno de 57 anos, um pouquinho mais da metade do sexo masculino, e em 85%
dos pacientes estavam em uso de varfarina e o restante em uso de fenprocumona. Cabe ressaltar que nenhuma dessas características foram diferentes entre os grupos. Na sequência, as características clínicas, as comorbidades já conhecidas, a hipertensão superior seguida da insuficiência cardíaca, e a duração da anticoagulação em meses para os dois grupos foi um pouco mais, 50% dos pacientes tinham então um pouco mais de 1 ano em uso de anticoagulação. Nesta primeira figura nós apresentamos o efeito das estratégias aos 15 dias, que era a primeira avaliação após a randomização. Então, acima os pacientes hipoanticoagulados, período basal e 15 dias. Então, podemos observar que pacientes com INR médio de 1,9, com o incremento na dose de anticoagulante, chegaram a um RNI próximo de 2,7. Os pacientes hiperanticoagulados com RNI de 13,5 basal, com uma redução do anticoagulante, chegaram, então, a 2,7, níveis considerados desejáveis. Quando observamos este comportamento no grupo guiado pela vitamina K da dieta, o que nós observamos que pacientes hipoanticoagulados que tiveram uma orientação para redução pela metade da ingestão de vitamina K tiveram um aumento no valor do seu RNI em 15 dias. Da mesma forma que pacientes hiperanticoagulados sobre a estratégia de vitamina K com RNI de 3,6 também tiveram ficaram próximos então desse valor normal, com uma redução pela metade da vitamina K. Na sequência, essa figura mostra o RNI no alvo em diferentes pontos do segmento, 15, 30, 90, em marrom os pacientes com a estratégia convencional, e em verde os pacientes pela vitamina K. Embora nós não tenhamos diferença em 15 e em 30 dias entre os grupos, é possível observar que os pacientes no manejo guiado pela vitamina K sempre estiveram superiores, acima, para manter-se no INR-alvo, enquanto que em 90 dias essa diferença foi significativa, em torno de 16%, ou seja, indicando que os pacientes no grupo guiado pela vitamina K atingiram com mais frequência, então, o valor do INR-alvo. Essa figura mostra a estabilidade da anticoagulação, independente do tempo de avaliação para os dois grupos. Então, o manejo convencional e o manejo guiado pela vitamina K, é possível observar que, significativamente, os grupos alocados para a estratégia com vitamina K tiveram mais tempo no nível-alvo quando comparado com os pacientes em uso de medicação. Com relação à ocorrência de sangramento menor, trombose ou uso de vitamina K parenteral, então nesta tabela nós podemos avaliar os dois grupos. Para sangramento menor, não houve nenhum sangramento no grupo alocado para vitamina K. Vitamina K parenteral, um paciente no grupo da vitamina K, trombose nenhum dos grupos, e na soma de todos esses eventos houve uma tendência para maior ocorrência de eventos no grupo, então, que foi alocado para o ajuste com a medicação. O que nós demonstramos com este estudo? Que essa estratégia de ajuste para o controle de INR-alvo com a estratégia de vitamina K da dieta, ela é factível e segura, que o manejo guiado pela vitamina K tem a mesma magnitude e direção da variação do RNI do que o manejo convencional em 15 dias, que o grupo guiado pela vitamina K atingiu o RNI com mais frequência em 90 dias e uma tendência em diminuir eventos clínicos. Na sequência, nós também gostaríamos de discutir sobre o manejo com Point of Care. O Point of Care, ou teste rápido, ou teste à beira do leito, surgiu na década de 50 nos Estados Unidos, inicialmente para avaliação de gasometria ou eletrólitos na década de 60, nos anos 70 os primeiros resultados com glicemia capilar, e a partir de 1980, então, com outras abordagens como perfil lipídico e mais recentemente para avaliação do controle do INR à beira do leito como teste rápido.
Este é um estudo de factibilidade, custo-efetividade em pacientes e satisfação dos pacientes. É um estudo pequeno, mas à esquerda nós temos a correlação entre o point of care e o exame tradicional, né, a amostra de sangue dosada em laboratório, e o que nós podemos observar é uma grande correlação entre os dois métodos. Nessa segunda figura, nós temos uma análise estatística de Blend-Altman, que compara a concordância entre dois métodos, e o que nós podemos observar é essa concentração, indicando que, de fato, existe uma excelente concordância entre o point of care e o exame comum de laboratório. Com relação ao custo dos dois testes, então aqui nós temos o que se utiliza, em geral, para coleta e realização deste exame, quando ele é em nível de laboratório, point of care, mostrando que os custos, então, são semelhantes nos dois métodos. Ainda como resultado desse estudo, com relação à satisfação dos pacientes, quando era questionado qual é o método que o paciente preferia, a ponta do dedo ou polpa digital, em torno de 87,5% dos pacientes respondiam que preferiam este exame, e isso era relacionado que o resultado seria mais rápido, seguido por menos dor quando comparado com o outro estudo. Da mesma forma, esse estudo, tivemos um estudo realizado no Instituto de Cardiologia pelo Dr. Tiago Leria, hoje médico do nosso serviço, um estudo com 127 pacientes, que mostrou, então, resultados semelhantes a este estudo internacional, mostrando uma excelente correlação quando comparado o NR convencional com o point of care. Da mesma forma, à direita, a figura de Blend-Altman, mostrando uma excelente correlação, concordância entre estes dois métodos. Este é um estudo mais recente que comparou a utilização do point of care com o protocolo padrão. Um estudo pequeno, mas que traz dados interessantes. Aqui nós temos, então, os pacientes sem a utilização deste teste rápido, então 30 pacientes, a média de NR por ano era de 2,6, e importante aqui, apenas 30,8% destes pacientes com o RNI-alvo. Com a implementação do point of care, quase que dobrou a média de NR, então, por ano. No entanto, apenas 32,1% dos pacientes permaneciam no nível alvo. No entanto, quando foi adicionado a utilização do point of care com protocolo padrão, teve uma pequena redução do número de NR por ano, mas um aumento significativo dos pacientes, então, que estiveram com controle com RNI no nível alvo. Então, sugerindo que o point of care isolado não traz benefício para deixar os pacientes no nível alvo, e que a utilização, né, adicionando o protocolo padrão, os pacientes teriam um melhor controle. Os cenários de utilização atuais, então, deste dispositivo: hospitais, clínicas de anticoagulação e mais recentemente, principalmente em outros países, o automonitoramento do paciente com esta abordagem. Quais são as vantagens da utilização do point of care? Rapidez do resultado, uma pequena amostra de sangue coletada já é suficiente, um monitoramento intensivo, um ajuste mais rápido, uma vez que o resultado é na hora, redução do tempo, principalmente pelo paciente, das distâncias que ele percorre até um centro de referência, satisfação do paciente e melhora da adesão à terapêutica. Qual é o custo, então, no Brasil, aqui no nosso centro, deste exame? Então, um exame normal de laboratório de R$ 8 a R$ 22, resultado de 2 a 3 horas. O teste rápido, o dispositivo, uma vez adquirido, entre R$ 2.500 a R$ 3.000. O valor do teste de 18 a 25 e o resultado, então, no máximo, em 1 minuto. Na sequência dos tópicos a serem revisados, por último, clínicas de anticoagulação. Esta é uma meta-análise para resumir a proposta, então, das clínicas de anticoagulação. Foi uma revisão sistemática com meta-regressão de 67 ensaios clínicos e estudos de coorte, avaliando, então, mais ou menos 50 mil pacientes. E o objetivo, então, era avaliar os efeitos do cenário ou os fatores que interferiam com o controle da anticoagulação. Então, o que nós observamos que,
pacientes em ensaios clínicos randomizados ou em clínicas de anticoagulação tiveram em torno de 66% e 65% do tempo no nível-alvo, e foi significativo para aqueles pacientes em controle comunitário, uma redução de 10% para esses pacientes estarem no nível-alvo. Então, sugerindo que pacientes em ambientes controlados, em ambientes especializados, teriam um maior benefício de estarem a maior parte do tempo no seu nível-alvo de INR. O que é a mensagem, o que nós conseguimos enxergar como desafio no manejo de pacientes anticoagulados? Então, respondendo, não existe uma alternativa para otimizar a viabilidade dos efeitos dos cumarínicos entre os indivíduos, ou no mesmo indivíduo. E, portanto, como que nós podemos otimizar a anticoagulação na nossa percepção e na nossa experiência? Modulando o conteúdo de vitamina K da dieta, de estratégias guiadas por point of care, somadas a protocolos padronizados em clínicas de anticoagulação. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar sobremaneira a professora Eneida e a professor Luiz Eduardo Rode, feliz da instituição que não só define suas condutas de modo baseado em evidência, como produz parte dessas evidências no contexto local. Parabéns a vocês, a palavra está aberta para manifestações, considerações. E sobretudo quando faz numa perspectiva multiprofissional, acho que isso é um adendo importante em termos de um hospital que se prepara para receber a residência multiprofissional agora nos próximos meses. Dr. Luiz Beck, por favor. Eu queria parabenizar aí o Dr. Rode, Dr. Eneida, toda a equipe pela brilhante trabalho feito em nível interdisciplinar, como foi salientado, e acho que é um exemplo para todo o nosso serviço e fazer assim um trabalho extremamente trabalhoso, transformar isso num resultado prático e publicável na revista de maior impacto da cardiologia mundial. Então acho que estão de muito parabéns. Em segundo lugar, eu queria só fazer um comentário sobre a apresentação do Dr. Rode, que compara o preço do nosso novo medicamento com o Marevan. Um adendo àquele slide é o seguinte: nós temos que ter em perspectiva que sim, é muito caro esse remédio. Eu não tenho aqui nenhum conflito de interesses para falar dessa droga, mas ele é nitidamente um avanço na nossa prática, no sentido de que ele vai eliminar a medida do TP. Então nós estamos aqui fazendo todo um grand round sobre medir TP, como olhar o NR, e essa droga, embora cara, propicia que a gente faça anticoagulação sem medir o INR. Isso entra no custo, porque os R$7 do Marevan inclui o preço do exame, que é de R$8 a R$22, que a Anida comentou, o transporte do paciente para fazer o teste, que pode variar dependendo de onde o paciente mora, e às vezes a consulta médica para ele levar o teste para o médico dizer qual é o resultado do INR. Então tem um custo fazer anticoagulação, tem um transtorno de coletar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente o TP, e todo esse custo pode ser entrado naquele cálculo para comparar com o preço da droga nova. E como nós sabemos, a gente espera que o preço da droga nova venha com o tempo a diminuir. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esses custos devem ser incorporados e ninguém tem dúvida que lidar com anticoagulação é extremamente trabalhoso, extremamente angustiante. Eu acho que o ponto que eu quis salientar aqui é que, apesar disso, né, a eficácia da anticoagulação com cumarínicos ela é extremamente elevada, e que parte da angústia que nos leva é ficar olhando o INR. Isso a gente não tem para os outros medicamentos, para os outros antitrombóticos, não tem para o clopidogrel. Quando a gente usa beta-bloqueador, a gente não tem uma coisa para dizer, não, esse paciente está realmente se beneficiando, esse não está.
Sem dúvida nenhuma, a procura de novos medicamentos e o avanço do conhecimento, especificamente nesse cenário, é fundamental. Eu acho que não vai ficar só no dabigatran. Eu acho que vai vir uma chuva de novas possibilidades como antitrombóticos. Existem uma série de outros estudos, outras drogas. Esse é o do momento, que está sendo mais comentado. Isso é muito benéfico, e no momento que a gente tiver um custo mais aceitável, é provável que a gente nem esteja discutindo mais isso daqui a 4, 5, 6 anos, e a gente esteja usando só os fármacos que não precisam de TP. Primeiro, parabenizar a professora Eneida e a professora Rode pela excelente apresentação e muito mais pela linha de pesquisa. Eu vou seguir na linha do Luiz. Eu acho que realmente é um grande avanço em relação aos comarínicos, mas eu vou ser um pouco conservador nesse aspecto. Primeiro, pela experiência de outros fármacos, o melogatran é um exemplo, né? Foi testado em milhares de pacientes também, e quando foi para o mercado, a gente sabe quando vai para o mercado, a indústria realmente é muito forte em propaganda. Os médicos, em geral, gostam de usar a última terapia. Os pacientes cobram da gente, mas tem um médico mais novo. E rapidamente se vê os efeitos colaterais graves, né? Por hepatotoxicidade grave, por hepatotoxicidade de transplante, muitos faleceram, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem a tendência, a gente como uma escola, de ser um pouco mais conservador em ver, né? Há algum tempo, 1, 2 anos, a gente vai esses efeitos mais graves acabam aparecendo na farmacovigilância. Então, acho que a minha tendência é ser um pouco mais conservador em relação ao uso, mesmo com os ensaios clínicos, digamos, comprovando a eficácia, né? Pelo menos a não inferioridade. O segundo aspecto que eu queria, em relação a essas drogas, né, a gente trabalha mais em pneumonia venosa, ressaltar que ele foi testado, mesmo com eficácia, só em profilaxia. E já veio questionamento de colegas querendo tratar a embolia e trombose venosa profunda. Esses ensaios clínicos estão em andamento, né? Então a gente nem sabe se é seguro usar, né? Claro, para o médico, quem não gosta de não precisar controlar TP, os pacientes ligam toda hora, deu tanto, né? A clínica privada é muito pior, né, do que a clínica aqui dentro, né, que tem tudo controlado, o paciente vem, né? A gente, agora com o celular, é um inferno, né, controlar TP dos pacientes. Então, a prática é real, vai ser muito fácil, né, realmente controlar. Só que realmente nesse aspecto eu sou um pouco mais conservador e tenho um pouco de medo em relação ao uso disseminado, né? E aí, um aspecto importante, eu acho, assim, só para aproveitar o público, é na questão do pós-alta, né, de cirurgias. Realmente vai ser muito fácil usar por 2, 3 semanas o anticoagulante sem monitorizar, né? Porque realmente a gente vê, e aqui na nossa prática é comum, o paciente faz uma cirurgia e sai do hospital, né? No dia seguinte, a alta, ele não tem nenhuma profilaxia, né? E não é verdade, ele sabe que eles voltam frequentemente para embolia. Então, medicações que não precisam ser motorizadas, né, vão facilitar muito esse período que é frequentemente esquecido, né, pelos médicos. Acho que sim, acho que vendo o Orlando, ele quer se manifestar. Acho que a gente tem uma dúvida também, eu não sei se está tendo ensaio clínicos da dabigatran com prótese valvar, que é outro cenário clínico, né, que precisam INRs mais altos, né? A gente tenta um alvo habitualmente mais alto, principalmente para prótese mitral no início. Então eu não sei se a gente vai poder simplesmente por analogia transferir o ensinamento do Rely para o cenário da prótese valvar. O professor Orlando queria fazer uso da palavra, a professora Sônia também na sequência. Eu cheguei um pouco atrasado, talvez tu tenha falado. Eu tenho uma curiosidade muito da cirurgia, né, e das próprias próteses. Em relação à droga nova, qual é a meia-vida da droga? Ou seja, entre a suspensão da droga e o término do efeito? Eu não sei se... 12 a 18 horas. 12 a 18 horas, ela tem que ser usada 2 vezes por dia, então uma meia-vida relativamente curta, né? Então isso é outro benefício das drogas novas. Minha pergunta para a Eneida. Eu achei muito interessante o estudo, parabéns, né? Mas eu vejo que isso tem uma implicação grande para a prática clínica de enfermagem, né? E as orientações que se pode dar para o paciente. Eu também fiquei com uma curiosidade, Eneida, não sei se vocês têm essas respostas já, mas assim, na hora da orientação
como é que é orientado, por exemplo, o quanto de alimentos que contém ou não vitamina K, em que situação? Por exemplo, se tem um paciente no andar tomando um anticoagulante, ou se ele vai para casa, que orientação vocês dão? Como é que vocês lidam com isso? Eu acho que obrigada, Sônia, pela pergunta. Essa estratégia guiada pela vitamina K e que nós conduzimos o paciente dentro de um cenário ideal, né, de super controlado. Eu acho que para a prática clínica, que nós temos desenvolvido isso no ambulatório, nós questionamos o paciente sobre, na última semana, se ele está no INR-alvo terapêutico, são mantidas as mesmas orientações, não modificar a dieta, não modificar a dose. O paciente que está fora do INR para mais ou para menos, tu faz o ajuste com a dieta baseado no número de vezes dos 7 dias que ele comeu aquele determinado alimento. Então, tu reduz para, se ele comeu 4 vezes, né, para metade, ou tu aumenta essa quantidade. Ele que te diz a quantidade e tu vai fazer baseado na quantidade que ele te disse, tu vai reduzir metade ou dobrar a quantidade. Só para complementar, isso foi deliberadamente escolhido assim, porque obviamente é uma estimativa altamente imperfeita, né, de conteúdo de vitamina K ou de qualquer conteúdo alimentar. Mas para ser pragmático, a gente resolveu fazer assim, só atuar na frequência de vezes que o indivíduo comia o alimento. Senão ficaria extremamente complexo fazer um diário alimentar detalhado do conteúdo. E aí perderia toda a praticidade. Parabéns pela apresentação e também por toda essa oportunidade desse trabalho de vocês. É sabido que a vitamina K é importante em carboxilação de várias proteínas, inclusive proteínas colágeno e não colágeno no sistema ósseo. E é dito, né, são relatos, não informações consistentes, que o uso crônico de cumarínico está ligado a uma diminuição da formação óssea, de massa óssea. A minha pergunta é aproveitar a oportunidade de vocês estarem sistematizando isso e verem pacientes cronicamente usando de cumarínico, também pode ser um dos problemas de uso crônico da droga. Vocês veem problemas esqueléticos, especialmente fraturas de fragilidade nesses pacientes, e que tempo, normalmente, assim, que tempo médio que vocês acompanham os pacientes, assim, vocês têm algumas medidas do uso crônico que vocês têm nos pacientes? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Até um dos revisores do artigo comentou sobre a questão de calcificação e associação do ticumarol com risco de calcificação ou hipocalcificação. Nós não temos, infelizmente, professor Sisson, uma avaliação sistemática de qualquer parâmetro de calcificação óssea nos ambulatórios de anticoagulação. Não sei se o Gazano ou outros têm. Acho que é uma seara aí que é propícia para alguma investigação mais detalhada, mas a gente não tem esses dados. Eu queria, além de parabenizar o grupo, né, eu queria ser um pouquinho mais dialético. Escutando o Luiz e o Marcelo, me ocorreu uma coisa para trazer aqui para o grupo. O Pradaxa hoje é um remédio para rico, mas eu acho que o Pradaxa deveria ser um remédio para pobre, porque quem é pobre, ignorante e não consegue ser adequadamente anticoagulado por dificuldade de usar um remédio que tem um índice terapêutico próximo ao índice letal ou um índice que provoque problemas, me parece que esses laboratórios eles deveriam levar em conta que existe um monte de gente que precisa ser anticoagulada e não pode ser anticoagulado com qualquer anticoagulante porque não tem massa encefálica suficientemente treinada para usar anticoagulante. Então me parece que o problema agora ele é ético também, né? Assim como já se discutiu com os antirretrovirais essa questão de quebra de patentes. Quantos pacientes não têm acesso ao ambulatório de anticoagulação do Hospital de Clínicas e que ficam sob risco de eventos tromboembólicos porque não podem usar anticoagulante por ignorância? Será que com a emergência dessa droga não está na hora da gente ter uma discussão ética de que um remédio como esse, independente do não
a gente não conhece o que vai acontecer, e são inúmeros remédios que saíram no mercado e foram tirados do mercado. Né? Eu queria que vocês discutissem, aproveitando o Ricardo ali também, se isso passou na cabeça de vocês. Eu acho que essa discussão certamente é bem mais ampla, Ricardo, e se a gente fizer por analogia, né, vamos falar de estatina, que está aí há 25 anos, e a gente ainda não consegue dar estatina para os nossos pacientes e tem um custo que é 10 vezes inferior a esse. Então, querer dizer que esses remédios são uma revolução, eles são, mas não vão se aplicar para nós, infelizmente, pelo menos nos próximos 10 anos. Eu sei, mas a gente não, hoje no ambulatório a gente não consegue dar estatina para 100% dos pacientes. Então a gente vai ter que, acho que por muito tempo ainda lidar com o cumarínico de fato. Então eu acho que a gente vai ter que tentar evoluir ou pelo menos estabelecer estratégias para otimizar a anticoagulação com cumarínicos. E aqui a gente lança algumas alternativas até que venha uma droga que seja bem testada, que tenha tempo de uso, que a gente tenha experiência e que tenha um custo aceitável. Até lá acho que a gente ainda fica... Mais alguma questão, gente? Professor Rode, professor Eneida? Eu queria... essa discussão do acesso ao medicamento versus preço perdão, tem sido muito discutida em escala internacional e, como bem disse o professor Rode, nós não temos perspectiva de um preço de um medicamento dessa natureza reduzir antes de expirar a patente. As patentes têm duração de 20 anos e algumas situações mais do que 20 anos. Então, a não ser que haja competição, as evidências mostram que onde não há competição não tem redução de preço. Isso também é uma conduta baseada em evidência. Nesse sentido, os países têm se reunido para definir, e a posição da Comunidade Econômica Europeia e dos Estados Unidos é absolutamente refratária. Então, nós não temos nenhuma perspectiva de salvaguardar o acesso de base universal, exatamente como o professor Eneida e a professora Eneida e o professor Rode comentaram na sequência. Agradeço uma vez mais a participação de vocês, obrigado pela contribuição, e a gente na semana que vem segue com o próximo grande round. Obrigado.